Olá, aqui é a Amanda, eu falo do sucesso do cliente aqui da Solids e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre entrevistas de emprego. Com certeza, a fase de entrevista é uma das mais relevantes para um processo de recrutamento. Mas para a gente ter uma entrevista realmente efetiva e eficaz, a gente precisa se preparar um pouco para ela. Por isso, eu separei 4 dicas para a gente pensar um pouco mais em como se planejar de maneira assertiva para uma entrevista de emprego. A primeira dica, e uma dica muito importante, é que a gente precisa preparar um roteiro de entrevista. Por ser um bate-papo, às vezes a gente tende a achar que não é importante a gente ter perguntas pré-estabelecidas. Mas, na verdade, ter perguntas pré-estabelecidas facilitam muito na hora da coleta de informações. Em toda entrevista, a gente tem que colher alguns dados, então é importante a gente ter as perguntas para lembrar os dados que a gente precisa colher, porque pode ser que durante a conversa a gente acabe se esquecendo de um ponto ou outro. Mas é sempre importante lembrar que a entrevista ela deve ser flexível e a gente tem que estar preparado também para cada candidato e a diferença de cada um deles. Uma outra dica é que a gente precisa validar as informações que foram dadas pelo candidato. Por quê? Numa entrevista de emprego, um candidato está se vendendo para nós. Então ele sempre vai falar dos seus resultados, das suas conquistas e sempre de maneira muito superestimada. Então, quando um candidato fala do seu resultado, da sua conquista e da sua meta batida, é muito importante que a gente valide essas informações com situações reais. E aí a gente consegue validar realmente qual foi o resultado que ele atingiu e como ele chegou nesse resultado. Então, para validar, peça casos, peça que ele te conte como ele chegou lá, como que foi com a equipe e como que ele atingiu esse resultado de maneira concreta. E aí você consegue validar se essa situação realmente aconteceu no ambiente de trabalho. A terceira dica, e uma dica também muito importante, é não se esquecer de validar o fit cultural. Para isso, lá no seu roteiro, que a gente conversou um pouco antes, coloque perguntas que tenham a ver com a cultura da sua empresa. Dessa maneira, você valida se os valores e os princípios desses candidatos se assemelham aos valores da sua empresa. Quanto mais próxima a cultura de um candidato for a cultura da sua empresa, mais rápida vai ser a adaptação desse candidato e também mais fácil será a retenção desse talento. A quarta dica, e uma dica muito estratégica, é que você conheça o perfil comportamental do seu candidato antes mesmo da entrevista. Conhecendo o perfil comportamental do seu candidato, você consegue predizer o comportamento dele na entrevista e também vai conseguir comunicar muito melhor com ele. Afinal de contas, cada perfil comportamental tem uma maneira de se comunicar e de se mostrar. Se você já conhecer essa maneira, você consegue predizer alguns comportamentos e pensar em perguntas que se alinhem mais ao perfil comportamental desse candidato. Então é isso, pessoal. Eu espero que essas dicas ajudem vocês a se prepararem para uma boa entrevista. E se quiserem saber mais sobre outros conteúdos e também um pouquinho mais sobre recrutamento e seleção, é só acessar o nosso blog. Um abraço!